Olá a todos, eu sou o Thomas da Conversores União, esse é o vídeo 1109. Esse conversor de torque que eu vou demonstrar agora para o nosso cliente e para o pessoal do nosso canal do YouTube é um conversor de torque da SsangYong. Bom, eu vou falar um pouco desse conversor e vou demonstrar ao mesmo tempo o estado de conservação dele. Primeiramente, quando abriu esse conversor, a gente identificou que esse conversor, ele entrou água dentro, ele está muito enferrujado, ele está muito enferrujado e ele trabalhou com aplicação de low-cap, aqui acabou retirando o ferrugem pela aplicação de low-cap. A gente nota também que mesmo com a pista do calço de baquelite enferrujada, também ela está polida, né? Então ele trabalhou limpando a pista, tá? Então a gente está demonstrando aqui quando acontece esses tipos de problema, né? Para quem não sabe por onde vem a água, ela vem através do trocador de calor, tá? Ela vem através do trocador de calor. O trocador de calor, ele estoura por um motivo, quando a pessoa utiliza água de torneira, tá? Por causa dos minérios da água. Nenhum carro se usa água de torneira, não pode, tá? É água desmineralizada que se usa, tá? Para fazer o arrefecimento. Bom, esse conversor já foi feito a manutenção numa outra empresa de conversor, tá? Não foi com a gente. Ao abrir ele chegou através do nosso cliente aqui. Ao abrir ele, a gente deparou com esses ferrugens, tá? Os ferrugens estão no conversor inteiro, tá? A princípio, esse conversor ele apresentava o seguinte defeito: o veículo na aplicação de low-cap ficava aplicando e desaplicando, aplicando e desaplicando, né? Como se fosse uma vedação. Realmente esse conversor tem uma vedação de aplicação de low-cap, tá? Existe vestígio de solda aqui, ó, tá? Vou aproximar bem da câmera, ó, 2 pontinhos de solda aqui. Não influencia em nada, tá? Não está influenciando em nada. Porém, se esses pontos soltarem, se o prato da low-cap tiver com folga e bater aqui e soltar esse ponto automaticamente ele vai para o rolamento quebra o conversor quebra o câmbio. Então, uma coisa leva a outra. E lembrando, como eu digo em muitos vídeos aí de SsangYong, o problema maior desses conversores são os rolamentos. Por isso que a gente elimina os rolamentos dos conversores para evitar manutenção, tá? Bom, vou mostrar as demais peças. Próxima peça que eu vou mostrar é o pistão da low-cap e low-cap, tá? Então aqui a gente tem o pistão da low-cap, ele faz barulho assim mesmo, é normal, porque dentro tem uma mola espiral à direita, tá? O fio enrolado à direita e dentro tem uma enrolada à esquerda para que elas não travem. Aqui é o amortecedor de low-cap, tá? E elas ficam soltas para dar o segundo estágio de amortecimento, tá? Então aqui a gente nota pontos de ferrugem por toda a extremidade, por toda a carcaça, dentro, a gente nota diversos pontos de ferrugem, tá? Então aqui também, ó, pontos de ferrugem, tá? Agora, uma coisa que seria em questão do problema que o cliente menciona, a causa mais provável, é lógico que pode ser também alguma coisa relacionada a dentro da transmissão, mas uma causa mais provável que seja da parte do conversor seria aqui no pistão. Existe um problema aqui que ele teve um desgaste muito grande nessa pista e aqui não. Ó, ele trabalhou fora do centro. Deixa eu aproximar um pouco da câmera aqui. Ó, aqui tá liso. Eu vou virar. Aqui a gente nota um degrau, ó. Deixa eu ver se a câmera consegue focalizar melhor. Isso. Aqui, ó. Aqui tem um degrau bem grande. E aqui tá liso, tá? Eu vou pedir para o cliente dar uma verificada no flex plate dele, né? No prato flex. Se não tá trincado, não tá solto, o conversor provavelmente trabalhou fora do centro. Trabalhando fora do centro, ele gasta, tá? Ele fica assim, ele vai gastar a pista. Se caso não foi por causa
do prato flex, esse desgaste que tem aqui nessa pista do pistão, ela surgiu através do próprio ferrugem, tá? É normal também quando acumula ferrugem, eu vou pegar aqui, ó, o anel de vedação de teflon, ele trava, aí só come de um lado. Então aqui, ó, esse aqui é o pistão macho, ó. O pistão macho todo enferrujado, a traseira da turbina toda enferrujada. Então aqui a gente tem um anel que em muitos casos são anéis O-rings, né? Esse caso aqui, esse conversor utiliza anel de teflon, tá? A gente também substitui para O-ring, mas os que a gente faz, né? São medidas diferentes. Então a gente nota aqui um pequeno desgaste, mas esse seria um anel elástico, então ele ainda está trabalhando, ele funciona bem ainda, mas a gente nota um pequeno desgaste, tá? Provavelmente esse desgaste surgiu através do desgaste daquela peça, tá? Do pistão. Bom, aqui a gente nota o retentor, tá? Com um pouquinho de desgaste também, ó, vou aproximar bem aqui, ó. Dá para ver os poros dele, ó. Isso aqui é um retentor que faz a vedação para a aplicação da low-cap. Esse aqui ele veda o eixo primário, que é o chamado eixo piloto, tá? Bom, aqui na parte da turbina, a gente nota que não tem palhetas quebradas, tá? Não tem palhetas quebradas porque não chegou a estourar o rolamento. Quando acontece de entrar água dentro da transmissão, é comum estourar o rolamento quebrado destrói as palhetas, tá? Aqui não chegou esse ponto porque o rolamento não estourou. Mas a gente nota aqui na pista que ela já está um pouco limpa, porque o rolamento deu uma travada e girou aqui, ó, patinou. O rolamento ele não pode patinar a parte inferior e superior. Elas têm que estar fixa e dentro tem que girar, tá? Então se limpou, tá errado. O rolamento realmente travou, tá? Então aqui a gente tem a parte da turbina, tá? Esse aqui são os balanceamentos da turbina, tá? A gente vai fazer o trabalho de higienização desse conversor, fazer o balanceamento, ver se há necessidade de fazer balanceamento na turbina, né? Lembrando que aqui qualquer parte da turbina que estiver desbalanceada, ainda mais num conversor igual a esse, muito frágil, o carro sofre uma vibração muito grande, tá? Então, vamos pegar a próxima peça. Aqui agora a gente tem a parte do estator, tá? A parte do estator, esse da SsangYong, ele é comum quebrar aqui, tá? Por que acontece quebrar as palhetas? Acontece o seguinte, é um carro coreano, tá? Uma marca montadora coreana, SsangYong, tá? Ela utiliza a mecânica, ela é só montadora, ela não é fabricante. Ela é montadora, ela utiliza a mecânica da Mercedes. Então esses carros são equipados com motor Mercedes, tá? São motores de alta potência, de maior desempenho, alto quilograma força-metro por segundo em arrancada, tá? Então o que acontece? Como é montado, o câmbio utiliza o câmbio ZF, né, da linha ZF. Então, mesmo fabricante BMW, né, própria Mercedes, e o conversor tem partes GM dentro dele, partes Mercedes, tá? E partes BMW, né? Então assim a gente tem uma mistura de peças no conversor, mas independente do funcionamento real dele é muito frágil, então apresenta muito defeito. Esse estator é comum, quando o rolamento quebra ele destrói tudo, tá? É uma peça muito cara. Então eu dou até um conselho para quem está assistindo o vídeo, tiver SsangYong, quando for fazer a manutenção de 50 mil quilômetros, que é obrigado a fazer a cada 50 mil quilômetros, vocês, se possível, se tiver condições, pede sempre para trocar o rolamento por embuchamento, tá? Mesmo que seja até mesmo um embuchamento plástico que nem esse, é muito melhor que um rolamento, tá? Bom, então aqui a gente nota, ele não enferrujou porque isso é alumínio, né? Alumínio não enferruja, porém criou acúmulos de oxidações aqui, ó, pequenos acúmulos, tá? Isso tudo a gente faz a higienização, ó. Dentro é a pista, essa parte aqui já é ferro. Essa aqui é a pista da roda livre. Então aqui na pista da roda livre a gente nota pequenos pontos de ferrugem, tá? Então quando acontece isso, significa que entrou água no conversor, ele ficou parado pelo menos aí um mês parado,
tá? Pelo menos um mês para começar a enferrujar, porque essa peça ela sempre está movimentando, então só com o carro parado que ela vai conseguir acumular água nesses locais, tá? O que trabalha aqui dentro do estator seria a roda livre, mais conhecido como catraca, tá? Então ela acumula água tudo em volta aqui. Bom, agora falando da roda livre, tá? Que seria a catraca, mais conhecido como catraca, ela tá toda enferrujada, a gente nota toda enferrujada. Só que isso daqui é uma peça muito cara, né? Então a gente tenta preservar ao máximo para o cliente não ter que fazer a substituição, tá? Aqui no caso, por muita sorte, o ferrugem que passou em volta aqui não chegou a gastar, tá? Se tivesse um dente gasto, a gente teria que fazer a substituição do dente individualmente, tá? A gente tenta sempre preservar ao máximo para evitar custos, né? E também garantir que o produto funcione corretamente, né? Caso a gente note que tem alguma necessidade de substituição, a gente substitui a peça. Bom, aqui no caso as molas estão boas, tá? A gaiola em si, interna e externa, estão boas. A gente vai ter que remover esses ferrugens, tá? Para poder trabalhar corretamente e fazer só o polimento nos dentes, internamente, externamente, inferior e superior, tá? De todos eles. Aqui a gente tem a parte do miolo interno desse estator, tá? A gente nota que não tem pontos de ferrugem, tá? Ele trabalha aqui dentro, aqui, ó. A gente nota que não tem pontos de ferrugem, mas também está tudo poroso. Vou aproximar bem aqui, ó. Ó, deixa eu ver se consigo focalizar. Não dá, acho que não vai dar pra focalizar muito não. O máximo que dá é isso aqui, ó. Ele tá muito poroso, então o que seria esse poroso? Seria isso aqui travando e patinando em cima disso aqui, tá? E então ele acaba fazendo um polimento forçado. Por isso que a gente nota que não tem pontos de ferrugem aqui, tá? Porque ela deu umas pequenas travadas. Agora focalizou melhor, ó. Então a gente nota que deu umas pequenas travadas e ficou roçando sem função aqui, tá? Então aqui a gente faz um polimento, não vai nem precisar fazer a micro retífica, só um polimento, e a gente vai fazer a higienização total dessa gaiola, tá? Para tirar os ferrugens. Bom, aqui agora a gente vai notar em relação aos rolamentos, tá? Os rolamentos desse conversor, esse aqui é a parte superior, rolamento superior. A gente nota que ele tem pontos de ferrugem aqui, tá? E aqui em volta a gente nota uma parte polida, tá? Aqui a gente nota pontos de ferrugem e aqui no meio uma parte polida, tá? Então onde está polida é onde deu o ponto de apoio de arraste. Aonde está enferrujado é onde não encostou em nada, tá? Então, só para entender, o rolamento ele trabalha com rolamento interno, uma capa em cima, uma capa embaixo. Então, tem que girar apenas o do meio. A de cima e de baixo tem que estar fixa, tá? Ela não pode ficar girando, porque por atrito a parte mais leve é de dentro, tá? Que exerce menor atrito. Quando vira é porque travou internamente, vai virar externa, inferior e superior, parte inferior e superior. Bom, aqui a gente nota outro rolamento, tá? Esse aqui tá bem pior. A gente nota nitidamente a parte central aqui, ó, entre a superior e a inferior, a gente nota no centro aqui, ó, muito polido, né? E o ferrugem aqui, ó, muito forte, tá? Então aqui ficou realmente acumulando bastante água. Quando entra água num conversor, a gente sempre troca os rolamentos, tá? O conversor SsangYong já é crítico a parte de rolamentos. E quando entra água, é mais crítico ainda manter um rolamento assim. Então a gente está detectando os roletes aqui que tem a necessidade de fazer substituição, tá? A gente nota aqui a pista do rolete, tá? A gente nota aqui também bem polida, mas é polida através dos próprios roletes que travaram e ficaram rodando em volta. Aqui a gente tem uma peça de alumínio que é a parte superior do estator, tá? Ou desculpa, a parte inferior, corrigindo, a parte inferior do estator. A gente nota também que o rolamento na parte de ferro, tá?
o rolamento não, o calço, ele trabalhou assim, ó. Como ele tem as travas, ele não vai poder ficar girando, mas ele tem a folga, ele fica assim, ó, trepidando. Então a trepidação faz essa marca em volta. Não é um caso que fica girando, mas sim trepidando. É o que mostra nas marcas aqui, tá? Aqui a gente tem o calço de baquelite, que muitos conversores Sangyung utilizam 3 rolamentos. Alguns conversores Sangyung, que são, vamos dizer assim, de 2008 em diante, né? A gente nota esses calços de baquelite, que já seria uma evolução desses conversores, porque apresentou muito defeito na frota em outros veículos, fora os que vieram do Brasil, em outros veículos da marca, e a gente sempre teve problemas relacionados aos 3 rolamentos. Então eles substituíram por uma peça dessa, que por incrível que pareça, mesmo sendo plástico, ela tem um valor, por ser baquelite, né? Plástico baquelite, ela tem um valor muito superior a um rolamento. Então o fabricante tenta não utilizar essa peça, tá? Então só fez a substituição o fabricante porque era uma peça que estava apresentando muitos problemas. Como o conversor de linha Ford, quem tiver curiosidade, acessa aí algum conversor no nosso vídeo, Export, Focus, Mustang, Camaro, alguns vídeos que a gente faz aí de alguns carros, que vocês vão ver a qualidade. Os conversores não usam rolamento nenhum, tá? É o mesmo sistema que a gente faz de bronze com grafite, só que como é de fábrica, eles para baratear o custo utiliza essa peça aqui, tá? Então isso aqui é também muito inferior ao nosso produto que a gente utiliza. A gente usa bronze com grafite, baquelite a gente não trabalha com ele, tá? Por ser inferior e apresentar problema. Bom, aqui a gente tem a parte da bomba de óleo primária, que fica dentro do conversor, essa daqui, mais conhecido como impulsor receptivo de óleo, tá? Então, aqui no impulsor a gente tem pontos de ferrugem, tá? Dentro das palhetas. E vou só complementar que esses ferrugens, no estado que está, por incrível que pareça, ele não afeta em nada a questão de funcionamento do veículo, tá? Ele não vai estragar em nada, esse ferrugem ele não vai soltar daqui, ele não vai se expandir por causa do óleo que trabalha na transmissão, tá? Ele só tende a expandir com acréscimo de água mesmo dentro, e se for água mineral que estiver usando no radiador e entrar dentro da transmissão, ocasiona uma ferrugem muito maior do que uma água desmineralizada, que praticamente não enferrujaria, tá? Então aqui a gente nota também na pista, que é onde fica o rolamento superior, que tem pontos de ferrugem aqui, ó, tá? Então, quanto ao funcionamento, estou deixando ciente que não atrapalha em nada. O funcionamento desse conversor, ele chegou pra gente sem folga, tá? Ele tem que ter uma folga calculada. Ele estava sem folga, então, como o conversor ele é responsável por aplicação de espaço de tempo de troca de marcha, eu acredito que esse carro não tinha o tempo correto de troca de marcha, tá? Por falta de folga aqui nesse conversor. E a parte da lockup que a gente notou, ela tá com o pistão praticamente vazando óleo pelo aquele desgaste. Vazando óleo, eu vou pegar a lockup e vou mostrar que nota que ela patinou e deu uma queimada. E aqui na parte do gargalo, tá? A gente nota que tá bom o gargalo, a gente só fez um polimento e tinha uns risquinhos, não precisou fazer micro retífica, nada, tá? Conversor, ele tá com um gargalo muito bonito, tá? Eu vou pegar aqui agora, só complementando, tem muitas pessoas aí que estão montando o conversor no motor e depois encaixa a transmissão no carro, tá? E quebra os 2 dentes fazendo esse procedimento. É regra para qualquer carro automático, tá? O conversor só se monta na transmissão, não é no motor. Aí depois que ele tiver encaixado na transmissão, encaixa os 2 juntos no motor. Aí depois aperta o conversor, depois a transmissão, tá? Só para deixar ciente, o processo ao contrário, montar o conversor no motor e depois a transmissão no motor,
vai ocasionar a quebra dos dentes, tá? E a troca do gargalo acaba tendo um custo alto para o cliente. Bom, eu vou pegar aqui a parte da lockup só para mostrar o desgaste que ela criou. Ó, a lockup ela tá gasta só um pouquinho, queimou só um pouquinho. A gente nota aqui uma coloração escura e aqui uma coloração mais clara, tá? Aqui, não sei se a câmera vai conseguir focalizar, a gente tem a marca laser, tá? Do fabricante da lockup. Não sei se a câmera vai focalizar, deixa eu ver. Bom, o mais próximo que eu consigo é aqui, ó. Bom, o que acontece? Com a má vedação do pistão da lockup, ela não consegue ter uma força aplicável 100%. Eu acredito que essa lockup estava aplicando 10% só da sua força de trabalho. Esses 90% estava fazendo com que retornasse por volta desse canal, dessa valeta que está criada aqui, ó. Então, através dessa saliência voltava praticamente 90% aproximadamente, e fazia com que a lockup patinava. Isso explica o fundo comido inadequadamente, tá? Então a gente nota que o fundo está comido inadequadamente. Se a gente tivesse 100% de aplicação de lockup, o fundo estava 100% comido simetricamente, tá? Então a gente nota isso. Agora, a lockup não há necessidade de fazer substituição, tá? Não há necessidade porque aqui dá para rodar mais 50 mil quilômetros tranquilamente, tá? Do jeito que tá. De qualquer maneira, conversor de torque tem que ser separado para fazer a manutenção, regra para qualquer carro automático a cada 50 mil quilômetros. Fazer a manutenção do conversor de torque, porque nesse período de utilização de 50 mil quilômetros ele cria folgas acima do colocado nele, então a folga excessiva vai gerar problemas para a transmissão, tá? Problemas graves na transmissão em geral, tá? Então até o funcionamento da transmissão muda, o tempo de troca de marcha é maior, e assim sendo maior vai queimar os discos para poder engatar. Então é uma série de funcionamentos que vai acabar atrapalhando e vai deixar de existir por falta de manutenção. Como se faz a cada 50 mil quilômetros junto com a troca do fluido hidráulico e do filtro, então automaticamente numa lockup que tem uma aparência igual a essa, que a gente nota que roda perfeitamente até 50 mil quilômetros, até um pouco mais, a gente pode dar até uns 80 mil quilômetros, mas a gente sabe que o limite é 50 mil. Quando for fazer a manutenção novamente de 50 mil quilômetros, a gente vai fazer a substituição dessa lockup, tá? E é isso aí. Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha para curtir a gente. E quem quiser entrar em contato com a gente, mandar o conversor, esse é o nosso WhatsApp da empresa, tá? Só entrar em contato com a gente. Obrigado.